Então é isso. Nunca foi sorte. E será que você está desperdiçando? Você tem um Júpiter para chamar de seu, né? Por assim dizer. Nesse vídeo eu quero trazer para você, primeiro, a questão, você sabia que tem um retorno de Júpiter também? Saber se você está desperdiçando, ou como ativar esse Júpiter no seu mapa astral. E, principalmente, também quero trazer um contexto mais profundo, um olhar espiritual para essa abertura do Júpiter, né? Então fica comigo, que você não vai se arrepender, assim, esse vídeo, ele é assim, um divisor de águas mesmo, né? Eu atendo muito, né? Inclusive eu tenho um trabalho que eu chamo de trilha astrológica, onde eu faço um acompanhamento, né, semanal com a pessoa, através do mapa astral dela, no sentido de trazer esse aconselhamento do céu, né? Podemos dizer assim. E tem uma moça que eu atendo ela, já fazem alguns anos já, e ela, no começo, ela tinha uma percepção que em alguns momentos ela ouvia vozes, tinha algumas intuições estranhas, né? Assim ela disse. E ela tinha também um histórico na família de comorbidade, né? E ela associou isso a uma patologia, diretamente dito, né? E no mapa astral dela, ela tem Júpiter junto com Plutão e Urano na casa 12. Claro, né, não entrei no mérito direto, porque eu não sou clínico, né? Mas pelo olhar do mapa, essa é uma história assim, interessantíssima, porque trouxe uma abertura assim, enfim, eu vou contar essa história, né? Então fica comigo aí. Para quem está chegando, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia já há algum tempo, já desde 2014, e aqui esse deslumbre de trazer a astrologia como uma linguagem poderosa que mas de uma forma simples, para conseguir alcançar e trazer essa expansão da consciência, né? Já falando um pouco de Júpiter já. Agora, eu sempre fico com a impressão de que eu não consigo explicar o tamanho da magnitude que a gente poder ter esse estudo. E eu venho com essas provocações já no sentido de dizer o seguinte, assim, não acredita em astrologia. Não acredita. Não faça isso. Não leve para esse lugar de acreditar. Duvide, questione, estuda, dá uma olhada, presta atenção. Pega o seu mapa, pega o mapa das pessoas ao seu redor, dá uma olhada e vê se funciona. Esse é o grande lance, assim, é conseguir ter essa percepção, né? Porque imagina a gente conseguir ter uma carta natal, um mapa, onde dentro desse mapa a gente tem algumas coordenadas, a posição dos planetas. A gente vai falar de Júpiter hoje. E essa posição nos diz qual que é esse movimento de desenvolvimento para cada um de nós. Entre ponto de partida, percepção, consciência que se tem e as boas práticas, para onde ir principalmente. Porque a gente tem pessoas que estão fora do seu caminho e outras pessoas que estão no seu melhor caminho e tentando melhorar a cada dia, né? Só tem essas duas opções, né? Então, esse é um olhar crucial, assim. E uma outra coisa legal é o seguinte, assim, quando a gente fala de Júpiter, a gente está indo para um olhar, assim, de planetas sociais. Eu fiz uma série, né? Falei aí da Lua até Marte, e para quem não viu, até para conseguir entender melhor esse contexto, volta lá e vê a de Mercúrio. Porque o Mercúrio, né, esse deus que nos traz as informações dos deuses, né, que tem esse acesso, e partindo da informação dele, dessa percepção dele, que a gente consegue entender realmente esse lado mais profundo dessa linguagem simbólica que né? E quando a gente fala de Júpiter, o legal também é a gente entender que Júpiter e Saturno, a gente lê em pares, né? Dentro do mapa astral. Eles funcionam juntos, ou eles funcionam melhor juntos, né? Inclusive, quando eu estava pensando no roteiro desse vídeo, eu fiquei na dúvida, falei assim, eu poderia fazer um vídeo falando sobre Júpiter e Saturno junto, para ficar melhor explicado, né? Mas depois eu entendi que ia ficar muito longo, ia ficar cansativo, então vamos por partes, né? Mas é legal você saber, falar assim, tá, Júpiter e Saturno, eles trabalham em pares, tem uma abertura ali. Mas hoje a gente está falando de Júpiter, né? Sobre essa magnitude, né? E o que é Júpiter no mapa astral? Júpiter no mapa astral ele vai falar de uma área da vida
onde a gente tem uma abertura. E essa abertura, ela não é essa questão assim de sorte, onde as coisas acontecem deliberadamente. E nem é legal a gente pensar dessa forma. Na verdade, a posição de Júpiter vai falar de uma área da vida onde a nossa psique, a nossa percepção, o nosso olhar para a vida é um olhar de abundância, é um olhar de aprendizado, é um olhar de audácia, é um olhar de amplitude. E aí, partindo desse olhar, essa realidade se cria. Então é legal a gente pensar, né, sobre esse Júpiter ser também uma dimensão interna nossa de autorização, de percepção maior, de autoridade até. E dentro disso, os resultados infinitos, né, percepções infinitas, a busca por conhecimento, né. Claro, o que eu estou provocando aqui é você conseguir olhar, porque esse sempre vai ser meu olhar, né? Você conseguir olhar e esse sempre vai ser meu olhar, né? Será que ficou bom na mesma frase, não? Mas o lance é você conseguir perceber isso na sua vida funcionando. Qual signo? Qual casa? Inclusive, coloca para mim nos comentários em qual casa você tem o planeta Júpiter, em qual signo que ele está, quais aspectos que ele recebe ou que ele faz. Eu vou te responder e você vai entender melhor, tá? Uma outra coisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos meus trabalhos. Esse link que eu citei da moça, eu vou terminar essa história, que é muito legal, inclusive teve um chamado ali, e você vê também esse tipo de trabalho que eu faço, e principalmente tem um link que é para você fazer parte do grupo, o grupo do WhatsApp, onde a gente tem essa proximidade ali, tem um ponto de encontro das reuniões que eu faço ao vivo, sobre o movimento do céu. Eu fiz agora sobre os eclipses, foi muito legal, dar uma abertura para as pessoas terem é gratuito, né? Então vem fazer parte com a gente, fora que também tem algumas análises, algumas dinâmicas durante a semana da percepção do céu sobre cada mapa astral. Então tá convidadíssimo, convidadíssima, vem fazer parte, não perde essa oportunidade não, que tá sendo muito legal, né? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Mas a gente tá falando de Júpiter, né? Sobre essa abertura, essa expansividade. Sabe uma outra curiosidade? A gente já partindo para esses planetas maiores dentro do mapa astral, a gente tem ciclos. Ciclos que a gente vai chamar também de retorno. Então, o mais famoso é o retorno de Saturno, né? Mas todos os planetas têm o seu ciclo. Ciclos maiores e ciclos menores, né? E esses ciclos são aberturas sobre a dignidade daquele determinado planeta. Como Júpiter, ele fala sobre essa expansão, essa oportunidade, esse olhar, né, essa amplitude, que alguns vão chamar de sorte. Eu nem gosto que a gente pense assim, porque eu acho que quando a gente pensa nessa coisa sorte, dá a impressão que acontece deliberadamente, e assim a gente desperdiça. Inclusive, vamos olhar também se você não está desperdiçando. Fica comigo, calma lá. Mas pensando nos ciclos, o ciclo de Júpiter, ele acontece a cada 12 anos, aproximadamente. O que isso diz? Diz que a cada 12 anos, nós temos um salto de expansão, uma percepção maior de expansividade. Então, vamos colocar assim, né? Aos 12 anos, a gente sai da fase da infância e entra na fase que a gente chama de pré-adolescência, e ali a gente já se acha um adolescente, e tem ali uma abertura no sentido assim, eu não sou mais criança, agora eu sei o que eu estou fazendo. E esse aumento, né, de liberdade dentro, né, do parâmetro, né, dentro de cada criação, cada cultura, mas esse olhar. Depois, aos 24 anos, a gente tem essa mesma percepção, essa mesma sensação, já saindo da adolescência, e agora sim, sou um adulto, né, agora eu sei o que eu estou fazendo e tal, então tem esse olhar também de expansividade. Muitas pessoas, por volta dessa idade, geralmente, né, saem de casa e tem, né, uma maior independência. Então, essa percepção aos 36 anos também, né, tem esse olhar assim de, agora sim, eu entendi, agora sim eu sou, né, mais maduro, e então uma direção maior para a vida, e assim sucessivamente, né, então a cada 12 anos, o ciclo de Júpiter, né, claro, depende da casa onde está, os aspectos que faz no mapa, né, a gente consegue ter um olhar mais clínico para cada individualidade, mas é legal essa curiosidade, né.
Uma outra coisa que também essas... Vou acabar falando de todos os planetas, né? Dignidades, pra gente conseguir aprofundar esse papo. Você tá mega convidado a ficar comigo, né? E são 7 retornos de Júpiter para chegar num retorno de Urano. Essa é uma curiosidade importante. A gente vai chegar para falar de Urano ainda, mas Urano fala de uma liberdade do espírito, né? Uma coisa mais profunda e tal. E não à toa, né? Esses aprendizados para conseguir alcançar isso, assim. Então também tem essas questões, assim. Mas como saber se você não está desperdiçando o Júpiter no seu mapa astral, né? Eu penso que quando a pessoa ela não consegue usar essa expansividade, não é que aquela área da vida as coisas não aconteçam ou as oportunidades não cheguem. É que, na verdade, as oportunidades ela acontecem tão deliberadamente assim que a pessoa acaba não se dando conta que ela tem aquela oportunidade. E aí sim, esse é um desperdício. Um desperdício no sentido assim de, por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Então, de repente, uma moça que eu atendi, ela tem Júpiter na casa 6. E uma das questões de Júpiter na casa 6 é a pessoa ter facilidade de arrumar emprego, né, de ter bons trabalhos, de ter boas indicações, inclusive em alguns livros de uma astrologia mais tradicional, que não é errado não, falam que Júpiter na casa 6 a pessoa pode, né, ter essa abertura para ter um trabalho público, né, que é um sinônimo de fartura, de segurança, de expansividade e tal. E é muito comum, assim, inclusive eu atendi recentemente também uma outra moça, eu falei isso pra ela, eu fico na minha cara assim, e falei assim, ela falou, o que foi? Por que você... Ela falou assim, porque eu sou funcionária pública mesmo. Aí eu brinquei, eu sempre brinco, mas assim, tá vendo? A astrologia funciona, né? As pessoas ficam ainda abismadas, algumas, né? Mas enfim, e aí o que acontece? Essa é uma área da vida onde a gente pode pensar que o terreno, ele é um terreno fértil. O que eu quero dizer com terreno fértil? Quero dizer que essa área da vida, qualquer semente, não qualquer semente, mas a frutificação, a plantação e a colheita acontece de uma forma mais fácil. Está no mapa, né, para cada individualidade. E aí, como sempre foi fácil, entre aspas, né, o plantio e a colheita, o que acontece é que a pessoa não dá atenção para essa área. Tipo, e aí lida com os empregos de forma irresponsável, no sentido assim de, depois eu consigo, eu não fico sem emprego mesmo. No final eu dou um jeito, as coisas acontecem. E relativamente pode ser que aconteça mesmo. Mas o lance é que seria melhor, esse exemplo, né? Seria melhor aproveitado se de repente a pessoa usa a potência dela para construir um legado através dessa área da vida onde o terreno ele é bom. E aí essa expansividade reverberando para toda a vida da pessoa, sendo um ponto de sustentação, de crescimento, né? De exuberância, de amplitude, né? Um ponto de partida. Porque dentro desse contexto, um dos outros benefícios assim de ter astrologia, eu estava acompanhando outra moça, fazendo supervisão, ela já trabalha com astrologia e eu acompanho ela, né, fazendo a supervisão desse sentido, ajudando ela. E eu sempre falo para ela assim, um dos benefícios é a gente conseguir transmitir para a pessoa que a vida ela não é linear, ela é composta de várias partes, né, vários assuntos e nem sempre esses assuntos eles convergem por uma mesma direção, mas a gente conseguir ter símbolos que decifram essas partes e nos tragam essa expansão de consciência, já é um ganho enorme quando a pessoa consegue perceber a sincronicidade da vida dela. E eu estou explicando um pouquinho mais detalhado, porque a gente está falando de Júpiter, e afinal de contas, uma das dignidades também de Júpiter é a consciência. Porque já mudando de assunto, uma outra provocação é falar assim, como que eu ativo o meu Júpiter? Através daquela área, você tem uma expansão maior de consciência. Ali você tem uma facilidade de aprender. Você tem um
uma abertura, você tem uma mente mais fresca. É como se aquele conhecimento daquele assunto, daquele signo, daquela casa, sobre aqueles aspectos, enfim, fosse simples para você. E isso é uma ativação. Você usar essa simplicidade, entendendo, né, que o extraordinário ele está nesse simples, nessa abertura, nessa coisa que flui com facilidade. A gente está falando de Júpiter, né? Então, inclusive, né, já instigando, assim, a gente vai falar sobre a questão espiritual, né, como isso complementa. Então, não está nada isolado, assim. Então, falando sobre essa oportunidade, na verdade, né? E aí, voltando para a história da moça, né, que eu falei no começo, que é o seguinte, assim, então, eu falei que ela tinha essa potência, né, Urano, Plutão e Júpiter na casa 12, e assim, quando a gente começou esse processo de acompanhamento da trilha astrológica, olhando o mapa astral dela e tal, ela trouxe essa percepção, e aí naturalmente eu não contraponho, né, também não vai eu, né, eu não sou clínico, não sou médico, o meu olhar é astrológico, mas eu trouxe para ela que essa potência na casa 12, que, né, junto com Urano e com Plutão, pode ser uma mega potência, né, disruptiva, intensa, na verdade, é um dom de conseguir perceber e entender o que tem por detrás da cortina, nesse sentido inconsciente, e ela é cética, né, ela tem um trabalho clínico, inclusive ela é dona de uma clínica, né, e por isso essa coisa assim de ela acreditar que era uma coisa isolada ou uma perturbação espiritual, ela meio com receio, né, ressachando essa potência dela. E aí eu trouxe para ela que não precisa ser religiosa, não precisa ser um caminho de devoção, é um caminho de percepção psicológica, onde ela consegue perceber o que as pessoas muitas vezes não dizem. Ela tem uma profundidade, uma irreverência, uma quebra de padrão e um conhecimento nato sobre o inconsciente, sobre a psique dela e das pessoas. E quando eu consegui trazer isso para ela se emocionou e ela falou assim, eu quero te dar um abraço, assim, porque você me explicando, claro, o assunto foi extenso, né, mas ela falou assim, você me explicando, eu consegui entender o que eu faço no meu trabalho, qual que é essa minha potência, e conforme você foi explicando, ela falou para mim, eu fui linkando com os feedbacks que eu tenho das pessoas a qual eu atendo. Onde, na verdade, eu nunca entendi completamente, nunca me apropriei desse dom que eu tenho, e muitas vezes aconteceu, foi sorte, no automático, e hoje você trazendo isso, fica muito mais confortável. E é isso, eu realmente tenho essa potência. Eu faço isso o tempo todo. É que muitas vezes E ela ficou assim, e aí a partir disso, né, isso a gente continuou os acompanhamentos, e aí a partir disso chegou o momento que ela saiu desse lugar de uma patologia, né, ela parou com esse acompanhamento, assim, aos pouquinhos, dentro, né, junto com o acompanhamento médico dela, e ela passou a se apropriar disso, inclusive ela fez alguns cursos e tal, então hoje ela une o processo terapêutico junto com o estudo simbólico que a gente inclusive fez junto, né, de cartas terapêuticas, isso é uma das questões, né, que ela usa, né, entre outras várias, junto com a astrologia também, e é um caminho de uma mega expansividade, e ela não precisou ir para um caminho religioso, né, ou místico, ela simplesmente é quem ela é, né, dessa forma disruptiva, né, intensa, profunda, e com uma sabedoria, inclusive a casa 12 dela abre no signo de Virgem, né, então muito criteriosa, né, muito séria dentro do trabalho dela, e enfim, acabei virando fã dela, assim, e é um trabalho muito bonito, assim, que ela faz, né, então, nesse sentido, ela conseguir se apropriar para si, né, de quem ela é, enfim, essa é uma história também jupiteriana, né? Então, coloca para mim nos comentários em qual casa, qual signo, qual aspecto que está o Júpiter no seu mapa astral. Vamos falar disso, você vai entender essa abertura no seu mapa. E aí, falando
do grafismo, né? O grafismo é a tradução do símbolo de Júpiter, né? Que eu venho trazendo também. E o Júpiter, ele tem a cruz, né? E tem a lua, o desenho da lua, né? A meia lua, né? Ali do lado esquerdo, né? Em cima da cruz do lado esquerdo. E aí formando esse símbolo, né? Faz assim, e faz assim, e faz assim, né? E na verdade, dentro desse contexto, a lua, ela tem essa representação, né? Da alma, dessa nossa subjetividade, desse nosso interior, né? Dessa alma, e a cruz, a matéria, né? Então, nesse sentido, a expansividade, ela se apresenta quando a alma sobre a matéria, ela percebe, ela entende que essa experiência, ela é um aprendizado. E quando ela se propõe a aprender com as experiências, até com as experiências adversas, isso é uma abertura de expansão, de conhecimento. Então a própria proposta de se colocar nessa posição de aprendizado sendo até repetitivo, é por si só esse caminho de expansão. Já falando que o contrário é verdadeiro. Porque quando a gente não se propõe a aprender, a gente trava, a gente se perde em algumas repetições, em algumas estagnações, e a gente corre até o risco de ficar preso fora da realidade. Que esse já é um assunto para o próximo vídeo, que vai ser sobre Saturno, e a gente precisa olhar ele junto com Júpiter, tá? Mas é isso. Uma outra coisa, eu vou deixar aqui, né, os vídeos dessa série. Falei de Mercúrio, falei do ascendente, falei da Lua. Dá uma acompanhada e principalmente reflete, percebe, tem essa consciência, essa abertura sobre o seu mapa astral. Vamos lá, vamos trocar ideia sobre isso, tá bom? Um papo assim, mega. Espero ter te alcançado. Que legal que você tá aí. Fica comigo, curte, compartilha, se inscreve, comenta aí, que eu tô nesse deslumbre assim, de trazer astrologia, e para mim é um presente, né? É uma expansividade a gente poder estar junto, tá bom? Muito legal mesmo.